Boa noite! Chegamos atrasadas para variar. Meu Deus, que é isso? A hora tá voando, gente. A gente não consegue, né, sincronizar as coisas e parece que quanto mais quente fica, mais a gente perde a noção do tempo, porque parece que as coisas se arrastam. Boa noite para quem está chegando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos conversar um pouco sobre a questão do poder da palavra, né? Por expressão do poder divino, que é o tema do dia 5 da Academia da Luz. Ontem não vim aqui, acabei indo à praia, queimei demais, cheguei cansada, cheia de dor no corpo, enfim. Estou aqui. Hoje meu dia também foi meio esquisito, mas eu acredito por conta do sol, né, excessivo, eu não estou acostumada a ficar no sol. E aí já viu, né, gente? Olha que terror, olha isso. Nossa, que coisa. É porque a pessoa é igual criança, fica na água o tempo todo e aí não passa filtro solar e aí fica nessa sofrência. Então, gente, vamos falar sobre o poder da palavra e eu quero que você... A gente aqui está fazendo um resumo, a gente está falando muito en passant, né? Em relação aos temas que são vistos na Academia da Luz, né? A Academia da Luz é um treinamento para quem tem intenção, quem tem vontade de estudar um pouco mais sobre espiritualidade, com foco metafísico, ou seja, com essa visão um pouco mais ampliada, onde a base é a consciência, né? A expansão da percepção e tudo mais. Então a gente está aqui conversando nessas lives sobre, sobre os assuntos que estão na Academia, né, da Luz. Então eu vou falar sobre o poder da palavra. A gente aprende, né, ao longo, quando a gente está nesse caminho de autoconhecimento, a gente ouve falar das afirmações positivas e que a gente tem que fazer as afirmações e que a gente tem que utilizar sempre palavras positivas. Ok, gente, isso está correto. Porém, tem um detalhe. Você já percebeu que por mais que você use afirmações positivas, as coisas parecem que demoram um pouco mais a acontecer do que deveria, né? Em via de regra, para funcionar. Por que não funciona? Porque a gente entende, a gente esquece de compreender que a palavra, ela não é só a palavra proferida, ela é a palavra pensada, tá? Ela é a palavra sentida. E quando ela chega a se expressar, essa palavra já tem que ter sido pensada e essa palavra tem que ser sentida, para que na hora da expressão ela tome forma, ela tome poder de manifestação, ela tenha esse poder de manifestação. E aí quando a gente vai falar da palavra pensada, não é só o que você pensa no seu dia, né? Normalmente a gente traz alguns pensamentos sobre nós mesmos muito negativos, né? A gente está sempre falando coisas muito ruins pra gente, né? A gente precisa ser um pouco mais ameno, a gente precisa selecionar com esse diálogo interno. Esse diálogo interno é muito ruim em muitos casos, né? Esse diálogo interno, ele é sabotador, ele é desmotivador, ele acaba fazendo a gente desistir, a gente distrair, a gente perder o foco. Então você precisa entender que esses pensamentos, essas palavras que você tem dito para você, certamente estão atrapalhando você de concretizar algumas coisas. E aí eu vou deixar para você escrever aí, pega aí um caderninho, pega um papel e anota, né? O que eu normalmente falo para mim mesmo em relação à minha vida, em relação às coisas que eu estou vivendo na minha vida. Eu estou o tempo inteiro me cobrando, me criticando, dizendo que eu não vou conseguir, que isso não é para mim, que tudo é muito difícil, que a vida é uma porcaria, que a minha vida é uma droga. Será que você está o tempo inteiro dizendo isso? Então, escreva sobre esse assunto, né? Sobre isso. Qual é a qualidade, né? Qual é o nível do seu... a qualidade ou o nível do seu pensamento, né, normalmente. São coisas positivas ou são coisas negativas? São coisas muito voltadas para o seu núcleo de problema, né? Porque às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser aquele problema, a não ser aquela dificuldade. Então a gente precisa observar qual é o seu foco mental, no caso, qual é a qualidade de palavras, o seu repertório mental em relação a você, a sua vida e as suas escolhas. São positivos ou são negativos? Isso é palavra também, gente. E aí vem a palavra sentida. Adianta, por exemplo, eu chegar, né? Eu tenho lá um conteúdo mental altamente crítico, altamente julgador a meu respeito, e eu fico naquele processo mental. E aí eu tento mudar isso
falando mentalmente palavras mais positivas a meu respeito. Porém, quando eu falo alguma coisa positiva a meu respeito, pensando, eu não falo, estou pensando ainda, alguma coisa positiva a meu respeito, eu sinto totalmente o contrário. Quando eu penso em algo, eu vou conseguir isso, vai dar certo, eu sou capaz, eu vou, né? Você vai estar ali pensando, você está nutrindo, você está gestando aquela palavra que vai ser expressa. O que acontece? Se o seu sentimento, né, é ruim, é contrário a isso, se o seu sentimento é contrário a isso, tá? Você não vai concretizar nada do que você disser, mesmo que você fale 1000 vezes coisas positivas, porque o seu sentimento, ele tende a ser negativo, ele tende a prevalecer, porque é ele que vamos dizer assim, impressiona o seu subconsciente. São seus sentimentos que impressionam o seu subconsciente e são eles que vão dando forma, tá? São eles que vão dando forma à sua realidade aqui fora. Então, presta bastante atenção nisso. Você precisa do seu pensamento, as palavras que você tem utilizado para você, o seu repertório mental que você utiliza para você e para as coisas que você normalmente observa na sua vida. O que você sente em relação a isso? Quais são os sentimentos? Quais são as sensações que você tem, que você traz em relação ao seu repertório, tá? Quando você fala, tá? Quando você está expressando que isso deveria tomar forma aqui fora, normalmente o que você está expressando é o que está cheio o seu coração. Então, o que você está expressando é o que naturalmente você vai estar manifestando na sua vida. Por quê? Porque se essa expressão, se essa palavra está carregada de sentimentos negativos, é o que você vai ter aqui fora. Se essa expressão está alinhada, né? Você escolheu bons pensamentos, você está se sentindo bem em relação a isso, e você está falando, né? Falando palavras que a gente chama de palavras de poder, onde você exerce o seu poder divino, onde você está reconhecendo e declarando o que vai ser, fatalmente você vai estar realmente construindo uma realidade e você pode estar transformando completamente o ambiente que está em volta de você. Só que se você não tiver essa observação com as palavras que são pensadas e que elas precisam estar em sintonia com o seu sentir, fatalmente você vai estar interferindo em conformidade com o que está no seu coração, em conformidade com o que está no seu sentimento. E isso tem que estar muito claro para você. Então, lá no curso da Academia da Luz, eu falo disso com mais profundidade, a gente fala das questões espirituais nesse processo, das palavras, no quanto a gente como eu vou dizer, influenciado, né? Influenciado pelas palavras exteriores, as palavras que construíram a nossa educação, as palavras que construíram o nosso caráter, né? Ao longo do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, as palavras que a gente ouvia, as palavras que a gente assimilou, as palavras que a gente não dá atenção. E o que eu falo sempre comece a prestar atenção no seu repertório pessoal. Qual é o seu repertório pessoal? O que você pode escolher, sabe? Qual a classe de palavras que você quer escolher que estão em consonância, em concordância com a realidade que você quer manifestar na sua vida. Às vezes você quer algo mais abundante, mas você está o tempo inteiro falando que não tenho dinheiro, não posso comprar, não posso, não tenho. Mas isso é muito caro. São palavras que se contrapõem, se contradizem ao que você quer realizar na sua vida. Então você tem que prestar atenção. Se você quer mais abundância, comece a falar, a exaltar as coisas boas, as coisas positivas na sua vida que estão ligadas à abundância. Alegria, felicidade, que bom que isso existe, né? Logo eu tenho, logo eu posso adquirir, vou ficar muito feliz quando eu adquirir isso, logo isso vai estar nas minhas mãos, eu fico tão alegre quando eu imagino que eu estou com isso nas minhas mãos. Então são coisas que você vai contribuindo, construindo em torno da sua conversa, em torno do seu diálogo, tá? Em torno do seu diálogo. Então isso é muito importante que você pense. As palavras que você pensa estão construindo também. Se elas estiverem carregadas de conteúdo emocional negativo, ela está construindo também. Quando você verbaliza, isso se torna carne, o verbo se tornando carne, tá?
O verbo se tornando carne. Quanto tempo a gente leva para trocar esses pensamentos e manifestar coisas positivas? Depende de cada pessoa. Você pode, eu sempre falo assim, tudo que você toma consciência que de alguma forma você escreve, você acelera um pouco mais o seu aprendizado nesse sentido, né? Então, por exemplo, vocês estão aqui me ouvindo. Isso que eu estou falando, se vocês estiverem anotando, vocês têm uma chance muito grande de estar assimilando, vamos dizer assim, acho que 10 ou 15% a mais do que vocês estariam só ouvir. Quando você só ouve, 5% você está assimilando. Quando você ouve e escreve, você está assimilando mais 15% ou 25%. Então, é muito melhor que vocês escrevam. Então, quando você vai para essa parte do repertório, em que você classifica, bom, essa semana, eu gosto muito de um exercício de repertório, eu adoro. É assim, essa semana eu vou escolher algumas palavras que eu vou inserir no meu repertório pessoal e outras palavras eu vou excluir do meu repertório pessoal. Tudo que está ligado à escassez, à pobreza, à dificuldade, à autocrítica, a medo, eu vou excluir do meu repertório. Então, essas palavras eu não vou falar, nem pensar. Então, eu vou escolher novas palavras para inserir, tá? Então, pessoa de sorte, eu tenho muita sorte, por exemplo, sorte. Próspera, eu sou próspera. Você vai começar a incluir palavras. Eu sou maravilhosa. Tudo na minha vida dá certo. Então você começa a escolher palavras e expressões que vão compor o seu repertório. E aí o que você tem que ter atenção? No seu dia a dia você precisa inserir essas palavras. Então, para você não esquecer, você pode colocar tirinhas aí no seu post-its, né, na sua casa, para lembrar das palavras que você está trabalhando naquela semana. Lembrando que durante o dia, no seu trabalho, aonde você for na padaria, elogie as pessoas usando esse repertório. Fulano, como você está maravilhoso. Nossa, que comida maravilhosa. Então, você vai começando a incluir essas palavras no seu repertório. Você está expressando boas palavras. E durante esse processo em que você está fazendo esse exercício, e por incrível que pareça, tá, gente? Esse exercício é capaz de mudar o ambiente. Se você está aí trabalhando num ambiente muito ruim, sabe? As pessoas assim carrancudas, né? Negativas, comece a elogiá-las, usando palavras do repertório que você quer que se manifeste na sua vida. Você vai perceber o quanto que você muda a frequência daquele ambiente. Só usando esse exercício. Isso é real, isso é verdade. Experimenta, depois me conta, tá? E aí a gente tem que ter atenção com que tipos de palavras a gente está também sendo influenciado. Se eu estou junto com uma pessoa que só fala palavras ruins, negativas, né? Chame a atenção dessa pessoa, fala, poxa, vamos mudar essas palavras, né? Para de falar isso, né? Isso não traz coisa boa para sua vida. Converse com essa pessoa e faz ela entrar na brincadeira, né? Que parece uma brincadeira, mas não é brincadeira, né? E aí você vai perceber que ela vai mudar, que alguma coisa vai mudar. Porque a gente não percebe, as pessoas em volta vão falando, reclamando, como é que fala? Vão reclamando, vão criticando o tempo inteiro, falando coisas negativas, né? E você vai sendo influenciado por isso. Ah, eu assisto novela, a novela só tem coisa ruim, negativa, né? Trama de um matar o outro, um querer roubar o outro. E você tá ali recebendo a influência dessas palavras na sua vida. Isso também não é bom, gente. Isso também não é bom. Então comece a perceber, tá? De fato, comece a perceber o seu repertório pessoal. A palavra, ela tem muito poder, mas a palavra que tem poder, ela só vai manifestar esse poder de co-criar, de criar realmente aquilo que você quer, quando partir de um reconhecimento interior. Esse reconhecimento interior, ele precisa alinhar a tua mente, o teu coração, os teus sentimentos. E esse estado de reconhecimento interior, ele amplifica a sua visão. E para você amplificar a sua visão, você precisa estar com a sua percepção mais expandida, a sua consciência dentro do processo, né? Sua consciência precisa estar no processo. Então você pega aí um monte de gente que pega lá afirmação positiva e começa a falar, né? Eu também não assisto TV, nem tenho TV em casa. Quer dizer, até tenho para assistir às vezes uma série, Netflix e tal, né? Mas não uso, né? Quem usa são meus pais quando vem, que eles adoram novela, né? Então eu deixo para eles. Mas a gente aqui não assiste. A gente lê livro, a gente assiste documentário, a gente está sempre estudando, então, né, nem minha filha, nem meu esposo, ninguém tem essa mania, né, de TV.
Então, assim, a gente começa a fazer esse campo de percepção, tá? Esse campo de percepção das palavras, entender que quando eu começo a entrar no campo de reconhecimento, que é eu estou consciente do processo que eu estou fazendo, gente, a mudança é certa. Você pega essas pessoas que só ficam nas afirmações, é isso que eu estava falando. As pessoas ficam só nas afirmações, né? Vai fazendo afirmação, aí não tá sentindo o que tá afirmando, tá fazendo meio que automatizado, né? Tá fazendo no piloto automático. Gente, não vai fluir, não vai acontecer, vai demorar muito. Então, quer velocidade, quer que seja mais rápido, comece assim, inclua no seu repertório. O que eu posso dizer para você, teve alguém que perguntou sobre o tempo, né? Quanto tempo? Eu já indiquei esse exercício para uma pessoa que eu atendia há muito tempo atrás, e ela dizia que o ambiente de trabalho dela era horrível, era uma repartição pública, e ela se sentia super mal todos os dias para o trabalho, era horrível, e eu indiquei exatamente esse exercício para ela. Ela fez, em uma semana, aquele ambiente se transformou completamente. Em uma semana. Porque o que aconteceu? Quando ela começou a utilizar as palavras do repertório dela, naquela semana, para as pessoas que trabalhavam com ela, eles começaram a devolver o repertório, né? As palavras, né? E elogiando, agradecendo, falando as coisas. Então, um começou a copiar o outro, daqui a pouco o ambiente estava ótimo. E aquelas pessoas que pareciam que eram inimigas umas das outras começaram a ficar mais amigas, chegando ao ponto de, alguns meses depois, marcarem almoço, churrasco, viajar junto, enfim. Então, comece a perceber o quanto isso é importante. Palavra realmente cria, palavra tem poder, o verbo se transforma em carne. Existe um processo para isso estar acontecendo. Talvez até esse momento, a realidade que você está vivendo, se ela não é uma realidade que te agrada, ela está acontecendo porque as suas palavras, até esse momento, as palavras pensadas, sentidas e faladas, elas estavam em desalinhamento. Então, o que você tem, se esse ambiente não é satisfatório, é reflexo e resultado desse desalinhamento, que é o que você precisa transformar, é o que você precisa mudar, tá? Então, eu vou deixar aqui essa dica para você. Faça o seu repertório, pense sobre as palavras que você tem pensado, preste atenção naquelas palavras do seu discurso interior, né, do seu diálogo interno, se elas estão elevando você, se elas estão jogando você para frente, para cima, ou se elas estão colocando você para baixo. Perceba que tipo de sentimento ela traz para você, se são bons sentimentos, se são sentimentos ruins. Perceba isso, tome nota, veja quais são as palavras que você normalmente utiliza, as palavras que você está sempre utilizando, né? Ai, que droga, ai, eu não sou uma porcaria mesmo, ai, que burra, ai, que aquilo. E aí, percebe essas palavras, anote e diga assim, comprometa-se consigo mesma de não utilizar mais aquelas palavras. Jamais eu vou fazer isso comigo. Nem com você, nem com outra pessoa, né? Então, comece a fazer, tá? Comece a fazer esse exercício. Comece a prestar atenção. Quando você toma consciência de todo o cenário que você tem dentro de você, tudo isso muda. Quando você começa a prestar atenção nesse cenário, isso muda, tá? Isso muda completamente. Você vai percebendo a mudança. E é aquela história, né? Às vezes a gente quer uma mudança radical e a gente não entende que essa mudança ela vai acontecendo dentro da nossa rotina de pouquinho, sabe? De coisa bem, bem pouquinha. A gente às vezes não se liga que as palavras que a gente profere a nosso respeito, elas vão construindo quem nós somos. Elas vão construindo isso, ou melhorando ou piorando. Ah, Alessandra, mas a pessoa pode piorar? Sim, pode. Todo mundo tem virtudes, certo? E tem pessoas que ainda não sabem das suas virtudes, estão ali, né, em estado de dormência. Essas palavras podem fazer com que essas virtudes venham à tona. Quando você começa a dizer reconhecer que você tem talento para algo, né, você começa a falar, ou pensar, eu sou talentosa, eu sou talentosa, eu sou talentosa. Você sente, nossa, eu tenho talento. Quando você faz alguma coisa, gente, não importa o que você esteja fazendo, seja um prato, seja uma escrita de um texto, seja um vídeo, seja uma pintura, seja uma roupinha, né? Se você costura, um bordado que você faça, uma carta que você escreve, não importa o que você faça.
quando você está dizendo que você reconhece o talento, na hora que você faz algo e que você admira o que você está fazendo, né? Você está entrando em alinhamento com aquilo. E aí quando você fala, nossa, como eu sou talentosa, vocês vão entender essa aula, gente, vocês não têm ideia. Tem tanta coisa que se remete, né, que a gente poderia aprofundar mais nessa questão da palavra. Daqui a algum tempo a gente está, em minha equipe, a gente ainda está organizando as coisas para o curso do Código de Moisés, que fala do eu sou, né, a forma de manifestar as coisas. Então a gente vai fazer esse curso, a gente vai abrir esse curso, né, os primeiros módulos serão gratuitos e tudo mais, a gente vai fazer esse curso para vocês, vocês vão se surpreender com o verdadeiro significado dessa prática, né, do uso do eu sou, né. E isso tem muito a ver com essa questão da palavra e do reconhecimento. Então, quando você reconhece, você começa a trabalhar seu pensamento, reconhecer o seu talento, né? Falar sobre o seu talento, vivenciar uma experiência em que você veja o seu talento realmente, você reconheça o seu talento, isso te coloca em estado de alinhamento. Na hora que você proferir algo a respeito, você está criando aquela realidade. E esse talento pode ser visto pelo mundo, pode chamar a atenção de alguém, você não sabe. Mas você está trabalhando pela sua criação. Então é muito interessante, tem muita coisa, né? Lá no curso da Academia da Luz eu falo, na quinta aula eu falo sobre isso, sobre a questão da palavra, do poder da palavra, né? O quanto isso é inato nosso e que a gente utiliza da pior forma possível. A gente utiliza da pior forma possível. E é um conjunto, né? É o pensar, é o sentir, é o proferir e o escrever, que é uma outra etapa desse quadrante, né? Pensar, sentir, proferir e escrever. Tudo isso faz você vê, né? 4, né? São um quadrante, são 4 itens, 4 representa essa manifestação. Então presta muita atenção, gente. Tem muita coisa que a gente poderia falar a respeito, mas eu vou deixar tá lá na Academia da Luz e também a gente vai ver isso lá no curso do Código de Moisés, tá? Exatamente, Sara. A Bíblia fala isso, o coração fala, aliás, a boca fala do que o coração está cheio. E é o que a gente põe para fora, né? O que envenena, tá lá nessa parte bíblica, o que envenena o homem não é o que entra na boca do homem, é o que sai da boca do homem, porque o que sai da boca do homem é o que está cheio do seu coração. Então, o que envenena é esse coração. Então, eu posso estar pensando, fazendo lá 1000 frases positivas por dia, se eu sinto o contrário, é o que eu sinto que emana. Se eu falo, né, se o que eu estou sentindo e eu estou falando é o contrário do que eu estou pensando, proferindo, acabou, né, gente? Acabou. Olha, o eu tenho saúde, preste atenção nessa semântica aí, tá? Eu tenho saúde. Se você está declarando que você tem saúde, em algum nível mais profundo do seu subconsciente, você reconhece que você não tem. Quando você fala, eu sou saúde, preste atenção, eu sou saúde. Então, aonde você pensar que não existe saúde, é mentira, você é saúde. Você não vai encontrar espaço onde não haja saúde. Vê se eu me fiz entender. Eu tenho abundância. Em algum nível do meu inconsciente, para eu falar que eu tenho, é porque eu reconheci antes que eu não tinha. Então, eu tô trabalhando dentro de uma linha temporal e espacial, onde existe, o que eu estou escolhendo manifestar, na verdade, eu reconheci primeiro que ele não existia. E a gente parte do princípio que o Criador, né, já criou tudo. Ele já criou tudo. Tudo já está feito. Ele tirou criar, né? Tirar da própria essência e construir. Tudo já está criado, né? Tudo existe. Então, abundância existe, saúde existe, harmonia existe, felicidade existe, isso já existe. Nós somos criadores. O que é ser criador? É eu tomar posse daquilo que já foi criado pelo meu Pai. Ok? Isso já foi criado, então eu tomo posse. Então, quando eu digo eu sou saúde, eu tomo posse da saúde que já foi criada por Deus, porque ele já tirou da essência dele para criar a saúde.
Da mesma forma, a abundância, da mesma forma, qualquer coisa que você queira. Tá? Então, o eu sou abundância, eu sou saúde, eu sou prosperidade, eu sou produtividade, eu sou criatividade, eu sou sucesso, eu sou paz, eu sou amor, eu sou a harmonia, eu sou inteligência, eu sou sabedoria. É assim que você vai trabalhando, é dessa forma. Agora imagina o seguinte, dentro desse contexto que a gente está trazendo aqui, depois você assiste o iniciozinho, se você ficar pensando, eu sou saúde, eu sou saúde, eu sou saúde, você começa a sentir que você é saúde. Não tem espaço para dúvida, percebe? Não tem espaço para uma outra possibilidade de não ter, né? De não ser saúde. Quando você disser eu sou saúde, você está reconhecendo, atestando isso como uma realidade que dentro e fora você reconhece. Então não tem espaço para dúvida, não tem espaço, tudo está preenchido pela saúde na sua vida. Naturalmente isso emana para o campo à sua volta e o que você tem é uma construção real, né, quântica, em níveis que a gente não vou falar aqui que não cabe, né, que isso vai se construindo, as suas células vão respondendo, os átomos, as células vão respondendo a esse comando, a essa declaração, a esse reconhecimento. Por quê? Porque tudo é criado a partir da consciência. Tudo é criado a partir da consciência. Não é o corpo que cria a doença, não é o corpo que cria a saúde. Tudo isso já foi criado, gente. Já está criado. Então, se você está aqui vivendo a doença, alguma coisa na sua consciência se esqueceu da saúde. Então, você tem que se conectar de novo com, se apropriar da realidade saúde. E isso só se faz internamente, você tem que tomar isso na sua consciência. E quando você toma isso na consciência, em pensamento, em sentimento, e você profere isso com aquele senso total de reconhecimento, o corpo físico, esse nível físico não tem outra opção a não ser acatar a ordem. Acatar a ordem. Assim na terra como no céu. A terra é essa condição física. Ou seja, aqui na terra é exatamente como é o céu. O céu é o quê? Sua consciência. Então preste atenção nisso. Essas palavras pensadas, sentidas, proferidas e escritas, elas revolucionam a nossa realidade. E é por aí que você deve seguir a trilha, seguir o caminho. E a gente volta a falar, né, sobre isso em algum momento. Amanhã eu vou falar sobre a sexta aula lá na nossa Academia da Luz, né? Vou dar um resumo, gente. Tá falando um resumo, tá batendo um papo aqui, né? Nada muito mais aprofundado, mas já dá para você ter uma visão, né, do que é. Porque são estudos que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida e coisas que a gente vai descobrindo. Gente, eu vou e volto nesses temas e é ótimo para mim falar sobre isso, porque cada vez que eu falo, eu percebo que a minha percepção amplia um pouco mais, eu entendo mais um elemento. Eu consigo acessar mais um elemento desse entendimento. Isso para mim é maravilhoso. Então, assim, é uma jornada sem fim, mas que é muito gratificante, é muito agradável, nos traz muita alegria interna. Então, pensa nisso, né? Vai vivendo um diazinho de cada vez, descobrindo cada coisa, experimentando tudo, e aí você vai ver o quanto isso nos faz bem, né? Então, eu quero agradecer a vocês, boa noite, e aí amanhã a gente volta. Eu só não vou conseguir, amanhã realmente eu não vou ter como fazer pela manhã, porque eu tenho atendimentos amanhã de manhã, então à tarde, possivelmente aí por volta das 6 horas, 6h30, 7 horas é que eu vou conseguir vir aqui, antes das 7, gente, 6 horas, 6h30 eu tô por aqui. Tá bem? Pra gente conversar um pouquinho. E aí a gente vai falar sobre o 6º dia da Academia da Luz, tá bem? Gratidão, Rafa, beijo grande, Aline que acabou de chegar aí, Maria das Graças, Andressa também, um beijo a todas vocês, viu? Gratidão aí pelo carinho, pela participação, Sara também, gratidão, mesmo assim, de todo o coração, e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.